representações do obreiro na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada ela é repleta de representações destinada ao obreiro, ao líder que está à frente do rebanho de Deus aqui na terra. E não é meu interesse de forma alguma expor as muitas representações do obreiro extraídos na palavra de Deus. Mas eu penso que pelo menos dá para se falar de uma dentro de 15 minutos e quem sabe na próxima semana a gente fale de mais uma outra, para que assim possamos ser edificados. A primeira representação do obreiro na palavra de Deus, nós vemos em Hebreus, no capítulo 13 e versículo 17, que diz uma partícula do texto: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Então, aqui está a primeira representação do obreiro contemplada na palavra de Deus, baseado no vocábulo velar, o verbo velar. Então veja que o texto diz que os pastores velam pelas almas dos cristãos, das ovelhas que estão debaixo de sua liderança. E há algumas traduções que eu quero citá-las aqui neste momento, que pode iluminar melhor o nosso entendimento no tocante a este vocábulo zelam. A Nova Almeida Atualizada diz: pois zelam pela alma de vocês. A Almeida 21 diz: pois eles estão cuidando de vocês. A Nova Bíblia Viva diz: o trabalho deles é cuidar de vocês. Então vejamos que essas três traduções elas clareiam melhor o nosso entendimento no tocante ao vocábulo velam, referindo-se ao líder, ao pastor que está dirigindo a igreja do Senhor aqui na terra. E entendemos muito bem que o papel do pastor é de vigiar o seu rebanho. Vigiar no sentido positivo da minha fala, não de ficar bisbilhotando a vida de ninguém. Mas como as três traduções chegaram e chegam a clarear nosso entendimento, que velar quer dizer zelar, cuidar da alma de cada um de nós, porque eles prestarão conta a Deus por essas vidas. O interessante que devemos notar é que a própria Bíblia, lá em Isaías capítulo 21, versículos 6, 7 e 8, eles mostram, ou o texto mostra claramente, como deveria ou deve ser um vigia, um sentinela. O texto citado diz que o sentinela ou vigia, ele não pode ser cego. Diz também que o vigia ou sentinela não pode ser mudo. E finaliza dizendo que o vigia ou sentinela não pode ser surdo. São três características fundamentais na vida de um vigia, ou seja, de um líder, de um pastor, de um obreiro que está liderando o povo de Deus. E o texto em Isaías 21, versículos 6 e 7, diz mais ou menos assim, cortando as partes principais para isto que nós estamos a pontuar, que o vigia não pode ser cego, nem mudo e nem surdo.
partículas do texto citado diz: fique olhando. Anuncie o que enxergar. Escute atentamente. Então, cada líder deve ter em mente que Deus o designou como vigia, como sentinela do seu povo, para ser bom dos olhos, ou numa expressão chula, ser bom das vistas. Não pode ser mudo de forma alguma, ele tem que falar, não pode se privar de falar, e ele nem pode ser surdo de forma alguma. E isso no sentido espiritual. É bem verdade que o sentinela na vida real também não pode ter essas características negativas, mas aplico-as à vida espiritual de um líder. E diante disto, a gente fica talvez a perguntar: como é que um líder vigia o povo de Deus? Já que ele não pode ser cego, espiritualmente falando. Ele não pode ser mudo e nem tampouco surdo, tudo na esfera espiritual. Verdade seja dita que, em pleno século XXI, há vários líderes que estão cegos, surdos e mudos, trazendo assim prejuízos tremendos para o rebanho de Deus. Mas também não podemos esquecer que Deus pedirá conta a este líder por agir desta forma: ver e se fazer de cego, ter ouvidos e se fazer de surdo, ter uma fala que Deus deu e se falar de mudo, simplesmente por algumas situações que venham a lhe fazer a agir desta forma. Mas, como pontuei acima, momentos há poucos, como é que um líder vigia o rebanho de Deus? Eu quero dizer, neste momento, algumas esferas de como o líder vigia o povo de Deus. O líder vigia o povo de Deus, zela, cuida do povo de Deus das seguintes maneiras: orando. O líder ora pelo povo de Deus, cita pessoas individualmente, chega a citar a igreja como um todo nas suas orações, apresentando a Deus, para que Deus possa assim agir na vida dos seus liderados, para que Deus possa entrar com providência, abrir portas de emprego, para que Deus possa dar saúde, para que Deus possa dar vida longa, para que Deus possa salvar algum membro da família daquele liderado que ainda não se rendeu aos pés de Cristo. Então, o líder, ele vigia o povo de Deus, ou zela pelo povo de Deus, orando pelo próprio povo de Deus, apresentando o povo de Deus em oração, pedindo para Jesus derramar bênçãos espirituais e não somente bênçãos materiais, orando para Jesus firmar cada crente nos seus caminhos, não esquecendo daqueles bebês espirituais, os novos convertidos, para que se firmem nos caminhos do Senhor, orando para Jesus curar os que estão enfermos, orando para Jesus libertar de alguma situação que esteja a aprisionar aquele cristão e que não consegue ser liberto, orando para Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo as crianças, os adolescentes, os jovens, os da terceira idade, orando para Jesus salvar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo na cidade onde trabalha, no povoado, enfim,
onde quer que esteja trabalhando para o Senhor, o líder ora para que Deus possa assim operar o milagre da salvação, orando para Jesus trazer de volta os afastados dos caminhos do Senhor, que estão agora, segundo a Bíblia, aprisionados nos laços do diabo. E somente uma intervenção divina para fazer esses afastados retornarem aos santos caminhos do Senhor. O líder ora para que a igreja seja santa. O líder ora para que haja paz na igreja, para que haja comunhão. O líder ora para que haja na igreja interesse pela palavra. Ora para que os crentes despertem para ler a palavra do Senhor, para estar na escola bíblica, para estar no culto de doutrina, para estar também nos cultos públicos, seja no templo, seja fora do templo. O líder ora para que Deus possa abrir as portas que fechadas estão na vida dos líderes, ou do povo, melhor dizendo. Então, esta é uma das maneiras de como o líder vigia, zela, cuida do rebanho de Deus. E este olhar dele o leva a orar pelo povo de Deus. E pelo povo, logicamente, pelo qual ele está dirigindo. Há uma outra maneira do líder vigiar o povo de Deus. Além de orar, o líder também vigia, zela, cuida do povo de Deus através do aconselhamento. O líder aconselha os jovens, adolescentes, os adultos, aconselha crianças também, orientando-as direitinho. Então, o conselho ele é destinado a todos os seres humanos, não importando a faixa etária daquele cristão, mas que o líder ali está para ofertar conselhos a quem realmente está precisando, que não tem uma direção, busca o líder, e o líder, com a graça de Deus, a ajuda de Deus, a intervenção divina, ele tenta ofertar um conselho que seja bom, um conselho que não venha prejudicar aquele liderado, seja na esfera espiritual, seja na esfera emocional. O líder ali está, ofertando conselhos variados. E isto também é uma maneira do líder cuidar, vigiar do povo de Deus. Então, esta é a primeira representação do obreiro na palavra de Deus. Ele é um vigia. Ele vigia, ele cuida, ele zela daquele povo que está sob os seus cuidados. É bem verdade que há pessoas que não querem saber de procurar o líder para buscar um conselho, por ter ocorrido situações, talvez na sua própria vida ou na vida de outros, que assim fez com que não quisesse buscar mais o líder em busca de um conselho. Eu passei em um campo onde uma pessoa estava afastada e foi a um culto de domingo no templo. Perguntei ao presbítero quem era aquela pessoa que chegou. Ele disse: é um afastado. Eu disse: manda um recado que eu quero falar com ele depois do culto. No final do culto, conversei com o rapaz. E ele acabou se aproximando de Deus novamente. E uma feita ele me disse que ele se afastou do Evangelho de Cristo, porque um dia pela tarde conversou com o pastor, confidenciou algumas coisas, e no culto à noite o pastor, no púlpito, descarregou para toda a igreja, revelou para toda a igreja a situação do rapaz, e o rapaz ficou com vergonha
e acabou caindo fora. E isto, infelizmente, faz com que cristãos às vezes não procurem o pastor, ou por ter vivenciado uma situação desta, ou porque alguém vivenciou e ficou ciente. Mas não cabe ao líder expor os segredos de ninguém, desnudar os segredos de ninguém. Mas que o bom Deus ajude a cada líder a ser um verdadeiro vigia, né? A ser bom da vista, como eu citei aqui em Isaías 21, 6 e 7, que o vigia não pode ser cego, não pode ser mudo e nem pode ser surdo. Ele tem que ter essas três situações na sua vida logicamente corretas e boas, para poder assim vigiar o povo de Deus. Além de aconselhar, além de orar, existe uma outra forma do líder vigiar, zelar o cuidado do povo de Deus? Existe sim. E qual é? Corrigindo. O líder, ele tem plena disponibilidade para poder corrigir a quem assim merecer. E a Bíblia diz que esta correção deve ser com mansidão. Todo líder corrige com mansidão. E ele vai lá corrigir aquele crente mediante alguma falha que aquele liderado cometeu, mediante algum pecado que aquele liderado cometeu, e ele vai lá corrigir aquele liderado. Então, quando o seu pastor lhe procurar para lhe corrigir, ouça a correção do seu pastor, porque Deus deu o pastor à igreja para corrigir. É esta a primeira representação que eu vejo na Bíblia Sagrada, dentre outras, ofertada ao obreiro, que ele é um vigia, e como vigia, os olhos dele estão bons, e ele tem que falar, ele não pode ser mudo, ele tem que falar, ele tem que chegar e tem que corrigir. Ou corrige individualmente, ou corrige coletivamente, porque há correções que é somente com a pessoa. Há correções que vai para toda a igreja. Agora, uma correção que não seja para matar, mas uma correção que seja para dar vida e despertar aquele cristão que está fraquejando, está fazendo alguma coisa que não seja correta, que provavelmente possa macular o nome de Cristo, do Evangelho, da igreja a qual faz parte. Há uma outra maneira do líder também vigiar o rebanho, além de corrigir, de aconselhar e de orar, sim, alimentando com a palavra. É por isso que eu digo que os cristãos não poderiam faltar aos cultos de doutrina. Na maioria das igrejas, o culto de doutrina é uma vez por semana. Raríssimas igrejas têm 2 cultos semanal de doutrina. Então, não importando se é um culto ou 2 cultos de doutrina semanal, o importante é que o cristão esteja no culto de doutrina para ouvir a preciosa palavra de Deus vinda do altar através do líder da sua igreja. O pastor está no altar para alimentar o povo com a palavra. O pastor estuda o texto sagrado. O pastor ora a Deus. O pastor pesquisa. Na minha expressão chula, o pastor quebra o quengo para poder assimilar aquilo que está no texto sagrado, para poder partilhar com o rebanho à noite, para que o povo tenha o que se alimentar. Pode ser mel, pode ser fel, o que Deus tenha a nos ofertar no culto de doutrina, mas nós precisamos ali estar.
É fundamental a gente estar no culto de doutrina. Crente que não anda em culto de doutrina, ele perde muito. Não adianta se exaltar porque tem tantos anos de vida cristã e já sabe tudo. De forma alguma, não se vanglorie por isso não. Entenda que é fundamental você estar na casa de Deus aprendendo a preciosa palavra, se alimentando da palavra de Deus vinda do altar para todo o povo. Então o pastor está ali no culto para alimentar o povo com a palavra. O pastor não pode estar em um culto de doutrina enchendo linguiça. O pastor não pode estar no culto falando balela. O pastor não pode estar no culto de doutrina embromando ou enrolando os crentes com conversas fiadas. O pastor tem a responsabilidade, a obrigação de, ao assumir a tribuna, alimentar o povo com a palavra de Deus, encher a mente e o coração do povo com a palavra de Deus. Esta é outra forma do vigia, que é o pastor, segundo nós vemos aqui em Hebreus 13 e 17, esta é outra maneira do pastor vigiar o povo, cuidar do povo, zelar do povo, é encher a mente e o coração do povo com a preciosa semente da palavra de Deus. A palavra de Deus está escrito que deve habitar abundantemente a nossa mente. Então, se o dia é corrido, não deu para você estudar a palavra, ler a palavra, mas não perca o culto de doutrina, se esforce. Sempre eu digo, quando Deus me lembra, que quando eu trabalhava secularmente, e eu saía do trabalho lá em Maceió, 6 e pouca da noite, um dia corrido de trabalho, o que se fazia? Eu ia diretamente para o culto de doutrina. Não adentrava porque eu passei o dia todo trabalhando, suado e tal, então eu ficava na janela, mas ouvindo o ensino da palavra de Deus. Eu tenho em mente, nem que eu chegue 10 minutos para acabar o culto de doutrina. Nesses 10 minutos, Deus pode falar comigo. Isso aconteceu quando eu morei em Viçosa, que eu saía da escola e ia direto para o culto de doutrina, em Maceió trabalhando, ia direto para o culto de doutrina. Eu não era pastor, logicamente, era um crente, um obreiro e estava lá, seja em Maceió ou em Viçosa, minha terra natal. Então, esta é uma das maneiras também pelo qual o líder zela, vigia, cuida do povo de Deus, e alimentar o povo com a palavra de Deus. Há mais alguma outra maneira do líder vigiar o povo de Deus, além da oração, além do aconselhamento, além da correção, além de alimentar com a palavra? E qual é? Animando o crente. Então, o líder, ele vigia o povo também animando, seja um ânimo ofertado individualmente, seja um ânimo ofertado coletivamente. Então há momentos que o líder anima o crente individualmente, através de uma conversa, surge alguma situação, e o líder vai lá e anima aquele cristão. E o culto de doutrina, às vezes, ou até mesmo um culto público no templo, pode citar-se uma situação, ocorresse melhor dizendo, uma situação onde o líder pode também animar a igreja, sendo assim no sentido coletivo. Então, o líder, nesta representação bíblica, visto como vigia, ele chega a animar os crentes, chega a animar o povo de Deus, citando os textos sagrados, tende bom ânimo, eu venci o mundo, como disse Jesus. Então, todo o líder,
ele deve ter em mente que haverá momentos que ele precisa animar alguém. Às vezes uma porta de emprego que a pessoa esperava e não se abriu. Às vezes um concurso que se inscreveu e perdeu. Às vezes uma outra situação que se esperava e ali não sucedeu. Não importa qual seja as situações que aconteça, que alguém esperava e não sucedeu, o líder está ali para animar e dizer para tal crente que Deus está no controle de tudo. Se a porta não se abriu, porque certamente não era a vontade de Deus, e que o crente deve continuar firme esperando que Deus abra uma porta na área pela qual ele está a esperar. Então, um verdadeiro vigia de Deus, ele está ali animando o povo, seja individual, seja coletivamente. E, finalmente, a última maneira, dentre tantas e tantas outras que há, de como o líder deve vigiar o povo, zelar ou cuidar do povo, está a advertência. O líder está ali para advertir. É por isso que eu vou repetir novamente, que em Isaías 21, 6 e 7, o vigia não pode ser cego, não pode ser mudo e nem pode ser surdo. Para o líder advertir, ele tem que estar bom da vista, espiritualmente falando. Ele tem que estar bom da audição e ser bom também da fala. Vendo, ele ouve e acaba expondo advertências que o crente ou os crentes estão precisando. Por exemplo, se os crentes faltam muito um culto de doutrina, se os crentes faltam muito escola bíblica, que são 2 cultos voltados ao ensino da palavra de Deus. Se o pastor vê muitos crentes faltando escola bíblica, faltando culto de doutrina, então ele tem que dar uma advertência geral. Pode ser individual? Sim, com certeza pode ser individual. Mas, na realidade, pode ser também coletiva. Pode ser coletiva. Então, todo vigia de Deus, ele precisa advertir o povo. E o que é uma advertência? Advertências são avisos. O pastor olha, vê e sai avisando, advertindo, irmão ou igreja, como tudo, assim está acontecendo, não é bom trilhar por esse caminho, senão vai trazer complicação para a sua vida espiritual, na sua caminhada. E é preciso estar andando por esse caminho, para que assim sendo, você se saia bem, você não tenha prejuízo. Eu ia falar somente de uma representação bíblica voltada ao obreiro na palavra de Deus, mas me permita passar mais alguns minutinhos e expor aqui uma segunda representação do obreiro na palavra de Deus, a qual é Pai. Além da Bíblia representar o obreiro como um vigia, a Bíblia representa também o obreiro como um pai. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, parte dele diz: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai. Então veja que Eliseu aqui, ele chamou a Elias de meu pai. Logicamente, no sentido espiritual. Elias não era pai, literalmente falando, de Eliseu, mas era um pai espiritual. E eu costumo dizer que o líder, ele é o pai espiritual dos crentes. Ele é um pai espiritual. E nós vemos aqui claramente agora esta fundamentação de que Eliseu chamou a seu líder, no caso Elias, meu pai, meu pai. E eu pontuei aqui algumas situações voltadas ao pai, literalmente falando, mas que pode ser aplicada também ao obreiro.
E eu quero citar rapidamente aqui, talvez não todas, mas uma ou outra, para não demorar. O pai precisa ser uma boa referência para os filhos. Imaginemos um pai que não dá bom exemplo aos filhos. Um pai que não é uma boa referência para os seus filhos. Isso no sentido literal. Agora imaginemos isto aqui na esfera da igreja. Um líder que não dá uma boa referência para os seus filhos espirituais. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,12, uma partícula desse texto, diz: mas ser o exemplo dos fiéis. Paulo pediu para Timóteo ser o exemplo dos fiéis. Então, todo líder, todo pastor, ele é um pai espiritual. E por ser um pai espiritual, ele precisa ser uma boa referência para os seus filhos. Imagine um líder com mau testemunho, um líder com ações inconvenientes, um líder com uma vivência totalmente desregrada, um líder que causa horror por causa das suas práticas, dos seus procedimentos numa sociedade não evangélica ou até mesmo dentro da sociedade evangélica, onde este líder será uma boa referência. A honra dele está maculada. O ministério dele é censurado. E Paulo aconselhou que nós não devemos ter um ministério censurado. Um líder não pode ter um ministério censurado. E infelizmente, há muitos líderes, que com esta representação bíblica de um pai, eles não estão dando ou não estão sendo boas referências para os seus filhos. Infelizmente, contribuem para a vida de alguns que não têm estrutura, situações não agradáveis. O evangelho fica escarnecido. A igreja sofre. Repito, o evangelho fica também maculado, manchando. A denominação que aquele líder faz parte também fica manchado, porque justamente ele não está sendo uma boa referência para o seu rebanho. Como um crente poderá seguir o exemplo de um líder que não tem uma vida digna de conformidade com o evangelho? Como isto ocorrerá? Poderá ocorrer, e assim quem o fizer o seguir, infelizmente, não será um bom cristão. Mas esta é uma segunda representação do líder extraída na palavra de Deus. O líder é um pai espiritual. E como pai espiritual, ele precisa ser exemplo dos fiéis. Como Paulo disse a Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Então é preciso, o líder, ele é um ser humano igual a todos, mas é preciso o líder lutar com Deus para ser exemplo, dando bom testemunho, tendo cuidado com o seu andar, com o seu proceder, enfim, com toda a sua vida. Há uma outra situação também de um pai na esfera literal, mas que se aplica também na esfera espiritual, igreja, líder, igreja. É que o pai, ele impõe limites. O pai impõe limites. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, que Davi nunca contrariou a seu filho Adonias. Nunca o contrariou, ou seja, nunca impôs limites. É bem verdade que um pai na esfera literal, ele está ali para impor limites aos seus filhos. São crianças que vão se desenvolver, vão crescer, se tornar adolescentes, jovens, adultos, e é preciso que desde pequeno o pai comece a impor limites.
vai impondo limite aqui, impondo limite acolá. É bem verdade que toda imposição de limites ninguém gosta, uma criança não gosta, um adolescente não gosta, um jovem não gosta, né? Mas se atentar para a realidade da imposição do limite, no amanhã saberá de que aquelas imposições de limites foi para o seu bem-estar, foi para contribuir com o seu caráter, com o seu desenvolvimento como ser humano e também como cidadão aqui na terra e como cidadão do céu. O pastor, o obreiro, sendo um pai espiritual, ele também impõe limites na igreja. Há pessoas que não gostam dessas imposições. Não, para que isso? Não sei para que isso, não sei o que. E falam mil e uma coisa, mas devem se atentar que, como pai espiritual, biblicamente falando, o pastor também pode impor limites. E essas imposições de limites, vindas através de um verdadeiro pai, não falo de falsos pais, espiritualmente falando, mas eu falo dos verdadeiros pais, essas imposições dos verdadeiros pais espirituais, elas vêm para contribuir para o desenvolvimento do rebanho, como todo ou individualmente. E é preciso que o rebanho, ou uma pessoa, no sentido individual, caso seja a situação, compreenda de que aquilo ali virá para lhe ajudar. Eu lembro aqui de um rapaz que pregava uma igreja que eu trabalhei e que ele queria pregar direto. Ele não queria cultuar a Deus na congregação onde estava, só queria estar no meio do mundo pregando. E foi preciso eu dar alguns não para aquele rapaz. Estabelecer algumas imposições para ele, para que ele pudesse entender de que aquilo ali seria para o ajudar. Senão ele cresceria um jovem, quem sabe um futuro obreiro, totalmente troncho, sem rédeas, sem submissão, sem querer saber de prestar contas, no sentido positivo da fala, sem querer saber de orientação. E eu dei vários nãos para aquele rapaz para ver se ele podia ter em mente de que a vida cristã, ela tem também as suas imposições, ou seja, tem limite ofertado pelo líder. Se o líder deixar o povo a Deus dará, o povo faz o que quer. Mas o líder tem que ter em mente de que ele tem que impor também, impor limites. Deus impôs limites até nas ondas do mar. Então o líder, como pai espiritual, ele também precisa impor limites para os seus liderados. E essas imposições de limites será de grande valia para aqueles que chegarem a aceitá-las. Talvez inicialmente não gostem, mas se botar a mente para funcionar e aceitar, verá que aquelas imposições de limites servirão logicamente para o bem-estar deles e contribuirá para o desenvolvimento deles como cristãos e quem sabe também como futuros obreiros. Então, eu tinha, pessoal, outras representações, tinha mais coisas aqui para falar sobre essa representação do obreiro como pai, mas eu acredito que isso aqui tá bom demais, já dá para hoje. Se Deus quiser, para a semana eu exponho mais uma ou duas representações do obreiro exaradas na palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus ajude a cada obreiro a ser um verdadeiro líder na casa de Deus, lutando para que seja um verdadeiro pai e um verdadeiro vigia à luz da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.